Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao C3Cast, podcast de marketing e empreendedorismo da C3 Digital. É um prazer falar que esse é o nosso primeiro episódio, a primeira edição do C3Cast. Estamos aqui com convidados muito especiais, parceiros nossos, certo? Que vão falar conteúdo de muito valor, que vai agregar muito, com toda certeza, para você empreendedor, você que gosta do assunto, você que já tem mais tempo, você que vai estar começando, serve para todo mundo, porque é muito conhecimento aqui junto. A gente espera, de alguma forma, agregar para vocês, tá? Então, já quero aproveitar e passar aqui para apresentar os convidados. Aqui do meu lado, eu tenho o Vitor Freitas, faz parte da equipe da C3 Digital. Dá um oi aí, Vitor, pra gente. E aí, pessoal, tudo bem? Um prazer estar falando aqui com vocês. E eu acredito que esse podcast aqui hoje a gente vai conseguir extrair bastante coisa aqui dos nossos convidados e aprender bastante com eles aqui. Muito bom. Aqui do meu outro lado, tem o Vitor Cardoso, empresário aí e advogado, né, Vitor? Dá um oi aí. Pessoal, é bom falar com todos aí. Fiquem atentos aí ao C3Cast hoje, na inauguração aí. É um prazer estar com todos vocês aqui. Muito bom, muito bom. E ali no final, Thiago Caluf, empresário aí também, parceiro nosso. Fala aí, Thiagão. Tamo junto. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês. Né? Vamos contribuir aí com bastante experiência, né, que a gente tem aí no mercado. Né? Vai ser um grande prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite já, né? Agradecer. E tamo junto, vamos pra cima. Muito bom, eu sou o Igor, CEO da C3 Digital, quem está realizando esse podcast. Então vamos lá, sem muitas delongas, tá? Aliás, antes, né, que a gente falou de apresentação, quero dar a oportunidade aqui para quem quiser conhecer mais aí do Thiago, empresário, Vitor também, advogado, empresário, onde o pessoal encontra vocês aí para acompanhar, seguir o que vocês fazem, onde eles podem encontrar, Thiago? Vamos lá. Meu Instagram, movimento bastante, @Thiago Caluf. A pronúncia é um pouquinho difícil, mas deve aparecer aqui em algum lugar para você o sobrenome. Lá eu compartilho minha vida pessoal, minha vida de trabalho, né? A gente compartilha experiências que vão engrandecer aí, né? Coisas que a gente está passando, que muitas vezes é o que nós estamos passando, né? Que vocês estão passando. E a gente está lá contribuindo nesse conteúdo, né? Fazendo o melhor possível para agregar mesmo, né? Para ajudar lá. A gente fala de vários insights, né? Aqui a gente já entende um pouquinho da vida um do outro, mas para você que está vendo agora aí, né? Acompanha lá que sempre a gente está interagindo, engajando com o público, né, trazendo experiências do dia a dia aí que são importantes para a gente. Maravilha, maravilha. Vitor, onde te encontrar? Bom, pessoal, eu sou Vitor Cardoso, advogado e empresário. Meu Instagram é Vitor Cardoso ADV. Sou especialista aí na área contratual, trabalhista, empresarial. Atuo também com muitas empresas. Sou proprietário, diretor executivo do Portal Anápolis e também coordenador geral do Congresso Empresarial Goiano, um congresso voltado para empresários aqui em Goiás, e atuo fortemente aí, levantando bandeiras do empreendedorismo, diversos projetos aqui na cidade de Anápolis e em todo Goiás. Muito bom, muito bom. Quem quer acompanhar a C3 Digital, segue lá no Instagram também, c3digital.mkt, tá? Que vai estar por dentro aí também dos próximos podcasts, dos conteúdos que a gente coloca lá. A gente fala muito sobre empreendedorismo e marketing, que é o que a gente vem falar aqui hoje. Então, já aproveitando o gancho, a dinâmica é a seguinte, vamos falar alguns temas aqui, né? Eu vou direcionar para cada um começar e a experiência de vocês aí, vamos bater um papo tranquilo, aberto, tá? Sem script, tá? Não tem nada combinado aqui. Realmente. E vamos agregar valor pro pessoal que com certeza, só com a experiência, né? Quem é empreendedor sabe que se a gente conversar desde o cara lá que é o Bill Gates, o Elon Musk, se a gente conversar com o cara da portaria, sem nenhum demérito, sempre a gente vai ter aprendizado, então é sempre importante ouvir, né? Com certeza. Então vamos lá. Coloquei aqui como primeiro tema o seguinte, né? Eu queria começar ali pelo Thiago, qual a principal característica de um empreendedor de sucesso, na sua opinião, tá? Lembrando que empreendedor de sucesso, quando a gente fala de características, não quer dizer que ele já tem sucesso. Quer dizer que com essas características, ele tem um sucesso dentro dele. Ele não pode ter alcançado o resultado que ele quer ainda, mas se ele seguir essas características que vocês vão falar aí agora, ele pode com certeza alcançar esse resultado que ele espera, né? Então, para você, Thiago, quais são essas principais características do empreendedor de sucesso? Bacana, vamos lá.
Para realmente a gente ser empreendedor de sucesso, ele é, como você disse, Igor, ele é construído no dia a dia. Mas tem algumas características que, para mim, são fundamentais, né, que fizeram parte aí da minha trajetória e continuam fazendo. Né? Uma delas é a questão da persistência. Né? Não adianta nada você estar ali sonhando por um objetivo, sonhando por um propósito. Às vezes você tem ideias ali de milhões, você tem ideias assim realmente incríveis, mas muitas vezes falta aquela consistência, né, para você estar atingindo aquele objetivo. Então, para mim, sem dúvidas, a consistência, né, e a persistência é um dos fatores mais importantes. Além daquela fé inabalável, né? Se você não acredita num projeto que você tem, né, muitas vezes é um projeto ousado, é um projeto difícil de executar, né, de fato, até porque, na maioria das vezes, o que é difícil é aquilo que realmente vai te fazer chegar mais longe. Então, você tem que ter uma fé inabalável, né? Você tem que acreditar ali no seu objetivo, acreditar no seu sonho. E eu falo isso com experiências em mercados múltiplos, né? Eu trabalho com a compra e venda de imóveis, trabalho na parte da construção civil, né? Estamos com várias obras, graças a Deus. Né? A gente está lançando aí o Tubículo de Vantagem, que é uma startup que estará presente no Brasil inteiro. Né? Então, assim, a gente tem outras experiências de outros negócios que eu já tive, e em todos eles, a questão da consistência, da persistência, foi algo assim fundamental, e aquela questão de você ter aquela fé, né, de você querer realmente acreditar naquilo e fazer acontecer. O network também é algo fundamental, né, você ter as pessoas certas ali para estar comunicando seus sonhos, seus objetivos, suas metas. Então você tem que estar ali presente com pessoas que vão te fazer subir de nível, né, pessoas que vão te puxar para cima mesmo. Né? Não adianta, aquela velha história, né? Se você está numa mesa ali e você é o melhor da mesa, você está no lugar errado. Né? Você tem que estar ali presente com pessoas que têm experiências múltiplas, né? Que têm uma linha de raciocínio parecida. Então, essa questão do network, né? Das pessoas com que você convive, também é extremamente importante. Né? Então, para mim, essas são as características mais importantes. É lógico que são muitas, né? Mas essas, sem essas, eu acredito ser muito difícil a gente conseguir chegar, né? Naquele objetivo ali que realmente vai transcender barreiras, né, que vai fazer a diferença na sua vida, na vida da sociedade. Pelo menos isso a gente tem que ter. Eu posso até complementar, né, em cima exatamente do que você falou, que eu vejo muito e sinto, né, no nosso dia a dia como empreendedor, que assim, se eu for resumir isso que o Thiago falou, conhecimento, conexões e fé, tudo isso junto, acho que é o que faz a gente andar para frente. Com Porque certeza, se a gente junta o conhecimento, né, que é aquela base de ter um embasamento de fato, de saber medir, né, até onde isso pode chegar, como pode chegar, mas a partir dali você tem que ter fé e meio que sentir no coração mesmo até onde é o ponto, né, porque empreendedor, como o Thiago falou, né, acho que o reflexo, né, o que mostra que é um empreendedor é o que tem realmente persistência, né, cara. Exatamente. Acho que ninguém acerta nada de primeira, eu acho que é uma ilusão quem não passa lá e sabe como que é achar que as coisas são acertadas de primeira, né. Então ele fala muito sobre a fé. Porque eu mesmo vejo muitas histórias interessantes, cara. Eu mesmo gostava muito de escutar músicas. Eu via cantores que a gente vê o cara lá no auge, muito sucesso. E quando a gente vai conhecer a história do cara, a gente vê o tanto não que esse cara levou até realmente ter uma porta aberta pra gente hoje ouvir a música dele, né? Eu tenho uma banda que eu gosto bastante, que eu fui ler sobre a história dela, uma das maiores bandas, as mais populares do mundo. Ela tava gravando as demos, na época tinha que gravar demo, né, e mandar para uma rádio para ter uma oportunidade com a gravadora, né. Eles mandaram 42 vezes, 42 nãos de gravadoras, para na 43ª ter só uma chance de tentar. E aí onde eles estouraram e foram uma das maiores bandas mais populares e famosas. O nome dessa banda é Linkin Park, para quem não conhece. Mas é igual uma imagem que tem, né? Tem um cara que ele é um mineiro, ele tá ali minerando, chegando perto do diamante, e ele desiste bem no meio do caminho. E o outro tá lá minerando ao mesmo tempo, só que ele demora mais tempo, só que ele chega. Por que ele chega? Porque ele não desistiu. Exatamente. E assim, onde que eu quero chegar com esse exemplo que eu dei, por exemplo, dessa banda, né? Imagina se esses caras pensam, falam assim, cara, a gente já tentou 42 vezes, não vai dar certo. Tava na 43ª. Ele tava na A porta. oportunidade. Tava na porta. Se tivesse desistido ali, tava a um passo, né? De ter o sim e poderia ter o não, né? Mas onde que tá? O empreendedor nunca desiste? Ele não desiste de chegar em algum lugar, mas muitas vezes ele muda de rota. E é onde que eu tô contando essa história para dar o gancho sobre a fé. A fé é o quê? Enquanto tiver no seu coração, ainda não é o momento de desistir. Pode ser que chegue um momento que tenha assim que mudar a rota, mas você vai saber muito bem, porque o seu coração, a sua fé vai dizer isso para você.
Que é esse momento de não tentar mais, E isso né? também entra no conhecimento que você falou, né? Exato. Nunca deixa de procurar mais conhecimento, nunca deixa de estudar. Então, ele vai aprender uma coisa diferente ali que pode mudar o jogo dele. Então, ele pode trilhar outro caminho totalmente diferente que pode levar ele ao sucesso que aquele que ele estava antes não ia levar ele. E Então, esse no meio do conceito, caminho ali, ele pivota e aprende outra coisa e muda totalmente o foco dele, né? esse conceito que você falou, Igor, sobre mudança Sim. de rota é algo muito importante. Eu utilizo isso também com uma expressão que eu utilizo bastante, que é chamada de adaptabilidade. Ou seja, por mais que você tenha um foco, tenha um objetivo, se você conseguir se adaptar e se moldando com as dificuldades que você está tendo no caminho, você consegue atingir o seu objetivo e você não vai se desfocar daquilo que você realmente quer, mantendo a sua fé, mantendo seus propósitos. E é preciso se adaptar a toda e qualquer situação, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se vai vir alguma outra pandemia, se vai ter alguma dificuldade, como que vai estar os mercados, questões políticas, tudo isso altera consubstancialmente os seus próximos passos. Então, se você souber se adaptar, por mais que você tenha trocas aí, transferências das rotas, você consegue atingir o objetivo final. E aquela coisa, Vitor, a questão de você ser empreendedor, de você estar indo rumo ao seu objetivo, muitas vezes essa mudança de rota, ela significa dar o stop loss, né? Que é um termo aí muito utilizado na parte financeira, que muitas vezes, se você não tiver realmente o conhecimento adequado, porque não adianta também ter só fé, né? Você tem que ter o conhecimento, aí tem o chá, né, da administração. Eu sou formado em administração e uma das coisas que a gente bate muita tecla ali é na questão do chá, né, que é o conhecimento, habilidades e ações. Então não adianta você ter muito conhecimento se você não tem habilidades e ações para poder estar aplicando aquilo, e assim sucessivamente. Então, essa parte do conhecimento, ela é extremamente importante, porque muitas vezes você tem que dar o stop loss, você tem que parar mesmo um projeto, porque não adianta você insistir em algo ali que você não tem um conhecimento técnico, e você não tem um planejamento, né, porque só a base da fé ela não vai dar certo. Né? Ela é fundamental, mas são um conjunto de fatores que tem que estar andando juntos ali, né? Correto. Sim, exatamente, né? E é onde entra o terceiro pilar que a gente falou, que é conexão, né? Muitas vezes a conexão certa traz aquele conhecimento que você não tem, Exato. e aquela visão que você não tem, muitas vezes ou é um degrau, ou é uma porta fechada mesmo para alguém te falar, muitas vezes alguém te mandar a real, cara, não é esse caminho, mas vira um pouquinho aqui para a direita, que eu passei por isso aí, tenta lá que pode dar certo, né? E assim, Vitor, você acha que tem algo a mais? E Vitor Cardoso, né? A gente está com vários Vitors aqui na mesa. Você tem algo que você pode complementar, além desses pontos que a gente falou, para características de um empreendedor que você considera importante? Vamos lá. O sucesso, ele pode ser alcançado se você repetir os seus esforços diariamente. Não adianta você querer atingir o sucesso se você não estiver aí correndo atrás e batalhando diariamente por alcançar esse sucesso. Então é importante você criar uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de sucesso. Porque se você não trabalhar o seu subconsciente, se você não trabalhar realmente a sua mentalidade, você não consegue, às vezes, nem colocar em prática os seus projetos. Porque antes de você conseguir colocar tudo aquilo em prática, a sua cabeça, a sua mentalidade tem que ser visionária. Você tem que ter realmente uma mentalidade empreendedora. Então tudo isso parte aí deste princípio de você se estruturar, estudar, buscar conhecimento e se preparar previamente na área psicológica para você conseguir alcançar seus objetivos. Concordo, 100%. Então vamos lá, vamos para o próximo assunto ainda dentro desse assunto, né? Eu quero saber um pouco mais aqui da caminhada de vocês. Então eu quero que vocês digam o seguinte, vamos pensando enquanto eu pergunto aí, tá? Vamos pensar. Ó, essa aqui o Vitor vai falar Tranquilo. primeiro, Vitor. Então para você a pressão é maior. Vamos lá. Tranquilo. Ó, eu quero que você fale um desafio na sua caminhada de empreendedor. Não precisa ser o maior exatamente, mas um que você lembra aí que pode falar, porque às vezes a gente tem até um grande, não quer expor, mas pode ser um desafio. E qual aprendizado você tirou com esse desafio aí na sua caminhada? Tá? Tem algum aí que vem em mente mais rápido, tem que cavar muito aí na memória? Eu consigo já ilustrar. Bom, um desafio bem grande foi assim que eu saí da faculdade, né? Eu sou formado em Direito, passei na OAB também muito novo. E assim que eu saí da faculdade, peguei minha OAB, já era advogado, mas início de carreira é sempre complicado. E o que muitos advogados, obviamente, a gente não aprende na faculdade, e que muitas vezes não colocam em prática, é o lado do empreendedorismo dentro da advocacia. Então eu ainda estava muito novo, eu já estava com 21 para 22 anos ali, então eu ainda não estava ainda com a minha cabeça tão empreendedora assim.
Então eu comecei a advogar aí com meu pai, tive ensinamentos, e todos os ensinamentos dentro da área jurídica foram proveitosos, mas eu não tive nenhum know-how para empreender na advocacia. Então isso acabou que eu fui buscando sozinho, né, fazendo cursos, estudando e tudo mais. Então foi um desafio muito grande, porque eu tive que abandonar, né, de certa forma aí um conhecimento técnico exemplar que meu pai tem de muitos anos de profissão, para poder buscar aí algo que eu tinha como linha de ideia, de criação, para poder ir pelo lado do empreendedor. Não tive todo o conhecimento técnico, mas foi uma escolha minha de advogar e de crescer com os meus próprios passos. Então acabou que eu não tive essa base técnica total do meu pai, mas acabei indo por outro caminho, que foi de empreender como empresário e também crescendo na advocacia de uma forma mais sozinha aí, com outros apoios de pessoas mais da minha área, assim, daqui de Anápolis, até porque meu pai não é daqui de Anápolis. Então eu tive uma base empreendedora aí com parceiros mais próximos. Entendi. E assim, então, assim, o desafio foi não ter um mentor para falar exatamente o desafio foi exatamente esse. Eu tive que deixar um pouco de lado essa questão familiar, essa mentoria do meu próprio pai, para poder me desafiar e crescer dentro da parte empreendedora. Sim, sim. Mas e ao enfrentar esse desafio, né? Teve que ir lá fazer, pôr a cara a tapa. Eu também me identifico muito, porque segui exatamente esse caminho, né? Exatamente. Meu pai é o cara que me ensinou a vida inteira e eu agradeço muito, mas ensinou a fazer concurso. Meu pai era fazer concurso. E eu falei, pai... Porque na educação, a maioria da educação do brasileiro, ele não tem empreendedorismo na veia. É Exato. muito difícil. Sim, sim. Igual lá em certeza. casa mesmo, o maior empreendedor ali é meu avô, que tem um supermercado e tal. Foi ali que a gente aprendeu muita coisa. Mas ele também não tem base, ele não estudou até a 6ª série só. Então, ele foi na raça e a gente aprendeu com ele ali. Então, qualquer coisa que a gente for fazer de empreendedorismo, ele é o espelho. Da onde que a gente vai tirar? A gente tem que correr atrás do network ali, de estudar e correr atrás de um curso. E é complicado, no Brasil não é fácil ser empreendedor. Exato. Essa é a maior dor mesmo do empreendedor, é ter um espelho, a quem ele vai seguir ali como mentor dele, né? Sim, sim. Exatamente. Eu dei o exemplo aí do meu pai aqui de concurso, né? Só que já funciona de base, porque, como a gente falou, o empreendedor pega todo o aprendizado e usa canaliza para aquele objetivo, né? E, obviamente, sempre o nosso pai, assim como o seu, eles querem o melhor da com gente, certeza. né? Muitas vezes eles só não têm aquela visão, ou talvez não funcionava na época dele de fato, não é? Épocas diferentes, né? Não é assim Exatamente. que funciona a mesma fórmula. Mas, então, assim, dentro desse desafio, qual que foi o maior aprendizado nessa caminhada autodidata, né, que você teve que ir atrás, correr atrás de conexões, de aprendizado? Qual que foi o maior aprendizado assim que você teve nesse caminho? Se for dizer um. Né? A vantagem aí desse maior aprendizado que eu tive foi a possibilidade de ter a minha individualidade, o meu crescimento de uma forma até mais rápida, porque eu buscando meios aí sozinho e também com parceiros, com networking mais próximo a mim, eu tive que batalhar ainda mais para poder correr atrás das minhas coisas. Então, por um lado, foi muito bom, porque eu obtive um crescimento pessoal e profissional muito mais rápido. Então, era um desafio, né, de sair da casa do pai e tudo mais, de correr atrás sozinho. Mas acabou me moldando para ser uma pessoa melhor e ainda mais empreendedora, de uma forma aí mais técnica, até mais do que eu imaginava que seria. Então, foi um desafio bem grande na minha vida e eu sou muito grato a isso hoje. Eu tenho um excelente relacionamento com meu pai, a gente se fala todos os dias. Então, foi só uma questão aí de, lá atrás, fazer escolhas, mas foi tranquilo. Ah, legal, né? Então, assim, se a gente puder dar uma dica em cima disso pro pessoal, seria o meio termo, talvez, né? Busque um mentor, mas pense com a sua cabeça, né? Exatamente. Você tem que ter também aí o seu feeling para você poder fazer realmente as suas escolhas e confiar no que você está realmente projetando, para você também não depender somente das pessoas. Então, se você tiver aí uma capacidade boa de trabalhar as suas coisas e ter essa autonomia, isso é muito importante para você poder trabalhar os seus projetos. Não, bacana. Tiagão, e você? Me fala um grande desafio que você enfrentou. Eu imagino que, pro seu nível, que a gente considera um espelho, que a gente, como parceiro, a gente considera um espelho de pessoa que corre atrás, que batalha e tem resultado. Então, eu imagino que tenha enfrentado muitos desafios, né? Muitos. Então, fala aí pra gente um exemplo, São conta uma vários. história. Primeiramente, agradecer pela questão do espelho. É muito bom entender que a gente pode estar impactando aí positivamente, né, na vida das pessoas, principalmente das mais próximas. E é assim, né? Um aprendendo com o outro.
E a minha história ela não foi muito diferente da de vocês, né? Pelo menos na minha época, né? Eu formei ali em 2009, a época de ensino médio, e a gente realmente não tinha aquela educação financeira, né? Isso não tinha na minha época, não tínhamos nada em relação a empreendedorismo, inteligência emocional, que é um assunto assim espetacular que cada vez mais nos dias de hoje, acho que devido a acontecimentos, a tecnologia, né, como as coisas estão girando, as pessoas estão sem preparo emocional. Muitas vezes a gente se encontra em situações que muitas vezes a gente não teve aquele, né, aquele ensino, aquele estudo em relação a isso. Então, muitas vezes nós mesmos nos encontramos em situações emocionais que nos atrapalham, né? E que se a gente tivesse tido ali uma base emocional, uma base do empreendedorismo, uma base financeira, seria mais fácil ultrapassar os desafios, que os desafios sempre vão acontecer, né? A gente que está aí na correria do dia a dia, obviamente sempre vai acontecer ali situações, né, que a gente vai ter que ultrapassar aquele perrengue, né? Nossa vida de empreendedorismo é isso, é desafio ali todo dia, né? Uns gigantes, outros nem tanto, mas é todo dia, cara, é todo dia aquela loucura, aquela correria. E se você não estiver bem emocionalmente, se você não tiver uma base ali realmente financeira, né, uma gestão ali de negócios, você acaba muitas vezes se atrapalhando mesmo, né, por conta disso. Então, um dos desafios que eu tive em relação a isso foi justamente na época de escola e também na faculdade depois. A minha sorte é que o meu curso, a administração, me deu uma base incrível, porque a gente falava ali todo dia de empreendedorismo, de network, de benchmark, de brainstorm. Então, assim, são itens que são fundamentais, né, para a gente aí no dia a dia do empreendedorismo, né? A gente tinha matérias específicas para isso, né? Então, mas esse foi das minhas barreiras, porque às vezes você sai ali, você termina a sua faculdade e você já quer, né, dar o gás ali no seu negócio, e muitas vezes você não tem preparo. Então você vai aprendendo com a vida, você vai levando porrada ali, você vai caindo, né? E aí você tem que ter aquela força de vontade para levantar de novo e fazer acontecer. E eu já levei várias porradas aí, né, na minha trajetória. Já tem basicamente 11 anos, né, que eu trabalho aí para mim, vamos dizer assim, né? Eu trabalhei de carteira assinada 8 meses na minha vida inteira. Uma coisa que as pessoas não sabem é que eu vim de uma família muito humilde, né? Meu pai e minha mãe eram pessoas aí extremamente humildes, a ponto de eles não conseguirem pagar uma escola particular ali para mim, né? De um determinado momento, da minha quinta série em diante, eles conseguiram, só que tinha aquele esforço, sabe? Era aquela coisa assim que eles tinham que juntar dinheiro ali para pagar uma escola particular para mim e para minha irmã. E eu cresci ali, né, com jovens, né, com pré-adolescentes que tinham uma classe social bem melhor do que a minha, né? Era outra realidade, né? Então, assim, eles tinham ali, na época lá, Super Nintendo, PlayStation. Eu não tinha essas coisas não, cara. Eu tinha aqueles Polystation, não sei se vocês lembram. Ele era igualzinho ali o PlayStation. Você abria o negócio para pôr o CD, era um negócio de pôr o cartucho. Então, cara, eu não reclamo disso. A gente não tinha condição, né? Então, questão de roupa de marca ali, né? Tênis da Nike, aquela coisa. Meus amigos chegavam lá na escola, cada dia com um negócio diferente. E eu olhava aquilo e eu falava, caraca, isso existe. Nossa, que massa. Nunca teve aquela questão de inveja, nunca teve aquela questão de querer ter aquilo, mas era uma questão boa, sabe? Um dia eu vou poder ter. Na época de escola eu era mais novo, né? Eu entrei na escola muito novo, eu era 2, 3 anos mais novo que todo mundo. Eu também. Porque a minha mãe, eles não tinham como deixar de trabalhar para ficar comigo, ou colocar alguém para cuidar de mim. Então eles me mandaram para a escola cedinho, eu ia de fralda, Jardim 1, Jardim 2. Eu ia de fralda. Então, assim, isso também foi bom, porque eu amadureci um pouco mais rápido. Chegava ali no meu 2º, 3º ano, meus amigos iam de carro. Eu, né, até passava assim umas vergonhas assim, você sabe, né? Você tá ali na adolescência, quer conhecer ali uma menina, outra. Aí meus amigos chegavam já de carro na escola, eu tinha uma bicicleta. E aí, como é que fazia? Era difícil você competir assim, né? Então, muitas vezes na escola a gente também tem isso, aquela questão do bullying, né? Que é um assunto muito, muito dito hoje em dia. Então, eu tinha isso, eu tinha uma baixa estima assim, gigante, eu tinha tudo para dar errado, a verdade é essa. Mas como eu tive uma base familiar, uma educação muito boa, e aí eu me assemelho com o que vocês falaram, a questão de ter um mentor ali, e esse mentor, né, do lado do empreendedorismo foi meu pai, desse lado mais sentimental, mais humano, a minha mãe. Os dois têm, né, essas duas qualidades, mas cada um tem uma um pouco maior do que a outra. Então eu tive essa orientação, eu tive essa mentoria, vamos dizer, e a gente não tem que ter vergonha
de pedir ajuda, a gente não tem que ter vergonha de falar, poxa, meu pai me ajudou, meu pai foi mentor, né? Meu pai, ele participou da minha trajetória. Porque eu li já alguns livros em relação a isso. Se você tem um projeto muito bacana, você tem sangue no olho ali, brilho no olho, qual que é o problema de você pedir ajuda? Vem a questão do network mesmo. Então, às vezes, você está com um projeto que é fantástico, você não tem condições hoje de tocar esse projeto, mas você está conversando com uma pessoa, seja pai, seja familiar, seja amigo, né? Seja alguém ali que você tem algum tipo de laço, e você chega e fala seu projeto. Cara, às vezes você está ganhando um sócio ali que vai investir no seu negócio, ou um investidor. Então, a grande verdade é que a gente tem que pegar aquilo que a gente entende que é bom, que a gente sente que é bom, e a gente tem que propagar aquilo. Se não der para a gente fazer com as próprias mãos, a gente tem que pedir ajuda sim. Né? Então, eu tive isso em relação à minha família, né? E um dos maiores problemas que eu tive no decorrer da minha trajetória foram, infelizmente, né, pessoas que muitas vezes a gente trata ali pela educação que a gente teve, pela visão que a gente teve, a gente conversa aqui e a gente acredita na pessoa, né? A gente dá aquele voto de confiança e a gente acredita que aquela pessoa não vai fazer mal para a gente, porque essa foi a nossa visão de mundo. Né? Então, eu tive no decorrer da minha trajetória, eu quebrei, de fato, 2 vezes. Né? Uma mais no início, em relação a obras, né? De você estar ali fazendo um combinado com a equipe, tem o valor ali final da obra, e aí as coisas vão acontecendo, e às vezes você vai confiando, não tá acompanhando de tão próximo como deveria, e aí vem um site assim, fantástico, a gente tem que estar acompanhando de próximo, independente da questão do conhecimento que a gente tem, da confiança que a gente tem na pessoa, cara, a gente tem que estar acompanhando, né? A gente que é dono, se não dá para estar full time lá, a gente tem que ter um relatório, a gente tem que ter um acompanhamento do que as coisas estão acontecendo. Então, das grandes barreiras que eu tive foi isso, confiar demais nas pessoas, né? E aí você vê que não estava saindo daquela forma. Então, eu levei muita porrada em relação a isso. Então, mesmo que seja amigo, cara, faz um contrato, faz, né, algo ali que vai direcionar como é que será aquela parceria, aquele negócio, porque isso aí me fez assim, cair fortemente. E outras questões também de investimentos, né? Foi até problemas que eu tive mais recente, que se a gente não tiver, né, uma linha ali de raciocínio, um psicológico bom, você surta, cara, você, né, fica mal, você se sente mal, e aí pensa bem, você já está numa situação ali que você foi prejudicado, né, e prejudicado de forma injusta, e aí você ainda vai ficar mal. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar próximo de pessoas boas, né, que vai chegar em você e falar, cara, beleza, isso aí realmente foi ruim, foi péssimo, mas se você continuar da forma que você está hoje, você vai piorar o negócio. Né? Você já chegou ali no fundo do poço, ali, vamos dizer, né? Você perdeu a economia, você perdeu, sei lá, amizades, e aí o que vai acontecer? Então, você ficar naquela situação, você se permitir ficar naquela situação, não vai adiantar nada. Então, você tem que se levantar ali e fazer o que é certo. Então, boas amizades, né, um bom network, vão ajudar muito nisso. E foram 2 das coisas que me prejudicaram porque eu não tinha muito isso. A gente está, às vezes, na correria, a gente não tem tempo para alimentar uma amizade. Né? Muitas vezes a gente fica longe até de família. Né? E na hora que você vai ver, o tempo está passando, já passou anos ali, e você perdeu um momento da sua vida ali que era importante. Sim. Né? Então, isso aconteceu comigo. E eu quero compartilhar com vocês, né, e com todo mundo que estiver vendo e ouvindo, que não deixe de lado essas questões humanas, não deixe de lado a questão familiar, não deixe de lado as boas amizades. E, lógico, invista tempo em você, né, nos seus negócios. Né? Só aquela correria também, ela não adianta. A questão da saúde também, que é muito importante. Tá? Às vezes você está correndo ali, você está fazendo grana mesmo, mas e a sua saúde, como é que tá? Seu emocional, como é que tá? Então, essas coisas aí são importantes, cara. Sim, importantes. sim, com toda Você precisa certeza. ganhar dinheiro, mas tem que estar vivo também. Tem que estar vivo, cara. Sem saúde você não faz nada. Exatamente. Verdade, cara. A gente fala muito de desafio, né? Eu costumo pensar e vejo pessoas que eu acompanho falar muito e eu concordo 100% que eu acho que desafio é uma oportunidade de aprendizado que a gente sozinho não enxergaria. Sim. Né? Então, acho que a gente sempre tem que agradecer os desafios, né? Porque, por exemplo, a gente falou, não só falando de negócios, mas a gente falou que de saúde, da parte humana, se a gente tá desleixado com a saúde e a gente vai lá e cai numa doença ou acontece alguma coisa, é porque a gente está tendo que aprender nessa área. Exatamente. Então, tem a ver com isso. É o caminho, né? Que a fé, o próprio desafio vai mostrando a gente ali por onde
andar, né? Então, assim, eu queria compartilhar também um desafio que a gente teve, né? Esse um pouco mais técnico na questão de empreendedorismo, né? A gente partilha aí de todas essas visões, né? Desafio mais desses princípios que a gente passa. Mas, assim, falando de empresa, de tocar um negócio, né? A nossa empresa, a C3 Digital, de marketing, a gente está em formato, assim, de ter uma equipe mesmo, mais expansão, né? A gente foi muito tempo um projeto, né? Muitas vezes a gente com alguns freelancers e agora há pouco a gente ampliou, colocando mais pessoas capacitadas para tocar o negócio junto com a gente. Então cresceu essa equipe. Eu acho que a gente pode dizer que esse projeto tem aí uns 3 anos, tá? Nessa expansão mesmo, com cara de empresa, né? E eu acho que um dos maiores desafios nesse período, que eu acho que é o que a maioria passa, né? Porque a gente escuta falar, são pessoas, tanto pessoas equipe, quanto pessoas externas, né? Os parceiros, os próprios clientes, sabe? E aí eu refleti muito, principalmente recente, né? Coisa de meses para cá, o porquê a gente tem essas dificuldades e mesmo tendo, né? A gente passa por dificuldades até da meta que a gente tem ali de crescimento, de vendas, né? E isso está totalmente direcionado, né? Pessoas. Nosso negócio é pessoas. Tanto a equipe quanto os clientes, tudo são pessoas, né? Só que aí, o que eu pude perceber, cara, que eu levo para o aprendizado, né? Falei, esse desafio muito grande que a gente passa, todo mundo passa. Para nós foi muito forte mesmo esse desafio aí de... Todo mundo sabe quando a gente está começando um projeto, que a gente começa a colocar pessoas no time, a gente quebra a cara muitas vezes, até encontrar as pessoas ideais que estão ali junto com a gente, né? Mas eu tirei um aprendizado, cara, que eu acho interessante compartilhar. Porque é o seguinte, a gente foca muito, como empresa, a gente foca muito no produto, né? E foca muito naquilo que a gente está vendendo. E quer falar do produto, vender, falar do produto e ter o resultado em cima disso. Só que diante dessa dificuldade com pessoas, eu vi que mais importante do que o próprio produto, do que o que você vende, é o engajamento que você proporciona tanto para as pessoas da sua equipe quanto para os seus próprios clientes. Engajamento, energia, sabe? Para a pessoa realmente querer vestir a camisa, não ter só uma meta, né? Não ter só assim, uma obrigação, mas querer de fato estar conectado com aquilo, o próprio cliente. Então, assim, acho que quando você acha meios de gerar esse engajamento, o resultado ele vem mais naturalmente, você não precisa nem falar tanto do seu produto. Sabe? Sim. Se você engaja, muitas vezes você de fato quer ajudar o seu cliente, então você vai ser um consultor, muito mais do que um vendedor, você vai ser um consultor, mesmo que não compre, mas você engaja, conversa, explica com a sua equipe, você quer ser um treinador, ensinar, compartilhar, gera um engajamento muito maior do que cobrar em si. Então o resultado, ele, na nossa experiência pelo menos, ele acontece muito claramente quando essa visão é implementada, né? Foco em engajar tanto a sua equipe quanto seus próprios clientes, mais do que vender e mais do que falar do seu produto, sabe? Então é uma visão que eu tenho. E já pegando esse gancho, né? Falando aqui que a gente tem esse tempo aí, uns 3 anos que a gente está nesse projeto maior com cara de empresa, trazendo as pessoas, testando, até chegar nesse modelo atual. Só que o projeto mesmo C3 Digital, para quem não sabe, ele vai fazer 10 anos. Tem 9 anos, assim, desde quando a gente plantou a sementinha. E quem começou com isso comigo lá, que eu chamei aqui hoje, foi o Vitor aqui. A gente começou do zero, desenhou a nossa marca lá. Sentado no sofá. Eu ia falar disso. Como é que era nosso escritório, cara? Quando a gente fez a marca. Cara, tinha um sofá, aí tinha um monte de violão jogado assim. Uns cubos de baixo, que o Vitor tinha a banda. A gente ficava sentado nesse sofá lá com o computador em cima do colo. No colo, porque não tinha mesa, né? Porque não tinha mesa. E fizemos uma marca que é a marca até hoje, cara. Cara, eu me assemelho muito com isso. Quando eu comecei também, foi lá em 2012, a gente começou num fundo Lá de no quintal, centro, né? no centro, né, que você tinha que entrar assim num corredor, tinha 1 metro mais ou menos ali de distância, né, de corredor. Aí você andava tipo uns 10 metros mais ou menos, você dava de cara numa área de serviço, tinha 2 degraus bem grandão assim. Aí você tinha que ter esforço, cara, pra você subir os degraus, grandes mesmo. E aí você avistava lá no fundo, né, um puxadinho ali com telha 366 mesmo, né, era tipo um quintal ali, tinha uma piscina muito antigamente, né, que foi coberta e tal, ela tava toda irregular assim, e na hora que você entrava, eram uns pisos lá dos anos 70, dos anos 80, uns pisos assim, que você nunca vê, sabe, você só vê naquelas casas bem antigas, aquelas janelas tipo venezianas assim,
E assim como vocês também, a gente não tinha, quando eu comecei, não tinha nenhum computador, nem mesa e nem cadeira. Né? Era aquele negócio, você pega uma coisinha que você tem ali, você usa como bancada ali e tal. E a primeira comissão que eu ganhei de venda no mercado imobiliário foi onde eu comprei ali as primeiras 2 mesas, né, 2 computadores, na época R$10.000 dá para você comprar essas coisas, hoje não dá mais não. E aí a gente foi começando o escritório ali, cara, num fundo de quintal mesmo. E hoje, graças a Deus, né, tô falando da Imobiliária Office. Hoje a Imobiliária Office, ela tá ali, né, num dos melhores pontos da cidade, no Jundiaí, com mais de 40 funcionários, mas começou assim, né, começou ali num fundo de quintal, né, com pouquíssima estrutura, mas com muita coragem, com muita fé, com muita persistência, com muito aprendizado ali no dia a dia, né? E isso que você falou, Igor, você resumiu o conceito dos 3 P's da administração, exatamente, que é pessoas, processo e produto. Existem, tipo, mais de 8, né? Promoção, praça, enfim, mas os 3 P's são a base, nessa ordem de importância, pessoas, Sim. processo e produto. Então, muitas vezes a gente tem ali um produto fantástico, né? A gente tem uma ideia maravilhosa, mas se a gente não tem pessoas, né, para estar tocando aquele sonho com você, com seus clientes, se a gente não tem processos administrativos, né, de como chegar lá, de como fazer, de como treinar, de como acompanhar, a gente não consegue, cara. Então, pessoas, segundo os autores da administração, é o mais importante. Né? A gente lida com pessoas, a gente vende para pessoas, a gente trabalha com pessoas, a gente não faz nada sozinho. A verdade é essa. Então, pessoas é fundamental, então a gente passa muito por esse problema mesmo de contratar pessoas. Às vezes a pessoa está uma pessoa boa, mas a gente não tem ali processos muito bem definidos dentro da empresa, a pessoa fica ali perdida e não tem rendimento. Né? Muitas vezes, às vezes a pessoa nem é tão boa assim, mas você tem processos ali tão bem organizados, né? E o seu produto final ali, aquela ideia final é muito boa, você consegue fazer aquela pessoa mediana se encaixar, né? Ali naquele seu processo. Então, o que você disse, é o grande desafio, acredito, de todos os empreendedores, todo mundo já passou por isso. Dificuldade realmente com pessoas, processo. E igual eu falo, o produto, muitas vezes, seu produto, sua ideia é maravilhosa, mas se você não tiver ali pessoas preparadas, um processo ali administrativo, um planejamento, um dia a dia, de fato, a gente vai ter problemas muito grandes. Eu também já passei por vários problemas assim, a gente vai aprendendo com a porrada. Sim, igual eu falo, né? aprende com a porrada. Cara. Nem fala. Aprende, mas isso ainda bem que aprende, né? Ainda bem, né? Ainda bem que aprende, que é o aprendizado que vai construindo. E assim, só complementando, né? Você falou de como você começou, a gente começou essa sementinha ali, depois a gente separou, né? Cada um foi pro seu... A gente não tava como cara de empresa, né? A gente tava autônomo ali, vendo o que dava, né? Era muito mais design do que marketing, né? Que a gente era recém-formado em design, não tinha conhecimento de marketing, era design. E depois a gente separou, eu sempre mantive o projeto como uma espécie de freela, né? Uma urgência, sempre trabalhando em outros lugares, até que agora nesse período de 3 anos para cá a gente assumiu totalmente foco no projeto e é o que está hoje, né? Mas estão tocando aqui pra gente... A gente gosta de conversar, hein, cara? Nossa, Deixar aqui não da noite hoje. Geralmente podcast é o nosso primeiro, né? Ajuda aí, quanto tempo é? Dá umas 5 horas, 6? Nossa. Mas vamos lá. É semelhante ao primeiro tema que a gente falou ali, né? O primeiro tema foi características do empreendedor, né? Mas agora eu quero que seja um pouco mais voltado para o projeto de vocês, tá? A pergunta é, dentro dos negócios e projetos de vocês, qual o principal diferencial você procura ter e acha indispensável, tá? A gente falou muito ali em relação aos princípios, né? Eu quero que a gente fale algo mais técnico agora, um diferencial mesmo, assim, na batalha ali, no campo de batalha, como empreendedor que vocês acham indispensável ter, procuram ter sempre, né? Em todos os seus projetos você procura implementar lá, me fala aí. Certo. Bom, falando prioritariamente aí da advocacia, eu busco muito qualificação. É algo que eu tenho aí como um norte aí, até do meu pai mesmo, me mentoreando também. É algo que eu busco sempre me qualificar e trazer a melhor solução para os meus clientes e parceiros. Isso é muito importante para mim. E transparência, ter também o máximo de dedicação e ser transparente com o cliente, isso é muito importante para mim. Nesse âmbito aí da qualificação, primeiramente, eu já estou quase finalizando agora um mestrado que eu faço lá na Argentina. E depois até avalio também passar para um doutorado. Então, tudo que eu puder agregar de conhecimento para poder transpassar isso para dentro de processo,
até como vocês falaram aqui agora, por mais que eu tenha um produto, queira entregar soluções jurídicas eficazes para o cliente, eu preciso ter esse procedimento aí, que o processo de entrega tem que ser também qualificado. Então, isso é o que eu busco. Eu acho que a qualificação é algo muito importante para eu poder passar segurança para as pessoas e elas terem uma visão aí completa do projeto que eu realizo. E também eu tenho muita dedicação, eu faço com muito amor a minha profissão. Então, a dedicação que eu tenho, o prazer que eu tenho em realizar, não só o projeto da advocacia em si, que é algo que eu realmente amo fazer, mas os meus demais projetos, isso conta muito para mim, porque eu não me sinto trabalhando, eu faço algo prazeroso. Então, para mim, entregar soluções para as pessoas é algo prazeroso. Então, eu não me sinto cansado por estar fazendo aquilo, entendeu? Sim. Então, muitas pessoas às vezes me perguntam assim, poxa, mas você saiu do escritório 10 horas da noite, 11 horas da noite, ou feriado e tudo mais. Eu falo, olha, pra mim não tem isso de feriado, né? Eu prefiro do que jogar videogame. Eu nem tenho videogame. Então, assim, realmente não tem dia, não tem hora. Se eu tiver ali focado em querer entregar algo diferenciado, eu vou fazer no sábado, vou fazer no domingo, vou fazer no feriado. Então, pra mim, o prazer de entregar uma solução qualificada, técnica, e que o cliente vai te agradecer por isso, pra mim esse prazer não tem preço, entendeu? Uhum. É algo que eu faço com o maior zelo e dedicação. Então, para mim, essa ideologia, esse princípio é muito importante e eu utilizo isso em todos os meus projetos. Ah, bacana. Tiago, eu vou canalizar para você o mesmo, só que eu vou pôr um temperinho a mais aí. Vamos lá. Assim, voltado para resultado. O diferencial que você procura ter, voltado para resultado, para você ter mais resultado nos seus projetos como empreendedor. Sim, como eu disse, a gente vai aprendendo ali na porrada, né, no dia a dia, e eu concordo com tudo que o Vitor falou. A gente que está aí no mundo de empreendedorismo, querendo ou não, a gente tem que ter aquela visão sistêmica ali do todo, né? Então a gente tem que estar enxergando ali mais longe, a gente tem que estar enxergando ao nosso redor, né? E muitas vezes as pessoas estão trabalhando com a gente espera que ela tenha certos tipos de visões que para a gente é óbvio, mas para aquela pessoa não é. Né? E justamente por isso que cada um está ali no seu lugar. Né? Então, assim, as pessoas elas vão crescendo, né, de acordo com as experiências. Então, para mim, o mais importante para a gente ter resultados, né, principalmente quando você trabalha com pessoas e pessoas vêm agregar no seu projeto para você expandir, porque também sozinho você não consegue expandir. No meu caso, eu percebi isso muito, muito claramente. Você precisa ter um planejamento do seu negócio. Né? Então, quem está entrando, por exemplo, tem que entender exatamente o que vai fazer, né, e como que vai fazer, em caso de não conseguir resolver alguma coisa, a quem recorrer. Então é tipo um mapa, né, que é o nosso planejamento estratégico mesmo ali. E você tem que ter metas. Né? Se você não tiver metas e o acompanhamento dessas metas, cara, não adianta. Todo mundo quer viajar, todo mundo, né, quer ganhar financeiramente muito melhor, né? Todo mundo quer ter mais bens. Todo mundo quer, ninguém é bobo, né? Mas e aí? O que você faz para estar alcançando aquilo? Né? Então, querer todo mundo quer, mas quem está disposto a pagar o preço ali? Então, a gente que está no empreendedorismo, a gente observa muito isso. Nós temos um tipo de visão que outras pessoas não têm. Né? Na maioria das vezes. E a gente fica até se perguntando, poxa, mas isso é tão óbvio, por que a pessoa não fez aquilo? Por que ela não agiu dessa maneira? E, na verdade, essa responsabilidade, ela acaba sendo nossa. Né, de mostrar para os nossos colaboradores, de mostrar até para os nossos parceiros, né, para os nossos clientes, como é que o processo funciona. Porque se o nosso cliente, ou se os nossos funcionários, os nossos parceiros não entendem, né, o processo como um todo, não tem um mapa a seguir e não tem metas ali para estar se desafiando, né, para ter um objetivo, cara, de chegar lá, e se não tem ali um mentor para estar ajudando, né, e acompanhando e dando feedbacks, ela não vai chegar por si só. Né? Nem porque ela não quer. Né? Às vezes, igual eu falei, as pessoas querem. Mas e aí? Aquela questão da mentoria, aquela questão de ter exemplos. Né? Então, nós que somos empreendedores, tem que partir da gente. Partir da gente, propagar aquilo para a equipe. Então, no meu caso, né, eu aprendi muito isso. Então, muitas vezes está claro para mim, mas não está claro para as pessoas. Então, a gente tem que ter um planejamento, né, estratégico ali de curto, médio e longo prazo, e a gente tem que ter metas, certo? E a gente tem que ter o acompanhamento daquelas metas. Então, às vezes o negócio não está saindo ali como você queria, e aí, vamos reduzir a meta, vamos cancelar isso aqui? Não, vamos ver aonde que a gente está errando,
né? Vamos ver aonde que talvez o nosso funcionário está errando ou aonde o nosso planejamento não está certo. A gente tem que entender o porquê das coisas. Então, é esse processo de planejamento, de acompanhamento e de metas. Qualquer empresa que queira crescer, né, ela tem que ter isso é o básico. Sim, muito bom, muito bom. E até complementando, assim, eu queria dar uma opinião também, e é exatamente o que você falou, então vou só complementar, não vou nem falar mais. Se eu for traduzir na palavra que eu trouxe hoje, né, levando pelo pressuposto, é claro, que todos os outros princípios ali de dedicação, conhecimento, planejamento que o Thiago falou estejam feitos, né? Você conheça muito bem o seu produto, muito bem o seu negócio. Eu acho que uma palavra muito importante para isso aí, 2 palavras, é teste e análise. Teste e análise, certo? Lembrando que teste é ação, é isso que o Thiago está falando. Muita gente, a gente fica no campo do planejamento, no campo do romance ali, das ideias. Só planeja nada. E ação. Então, teste tem a ver com ação. E ação atrás de ação, mas não esperando só que tenha acertos. Ação e análise. Aí você vai analisar aquela ação e ver, ó, isso aqui deu errado, o Thiago falou. Por isso, então precisa corrigir isso. Isso aqui deu certo, como é que dá para melhorar? Né? Então, teste e análise. Essas 2 palavras, acho que para o negócio, tanto se você for olhar de uma visão aberta, o negócio em si, aquele projeto em si, ele é um teste, né? Você precisa analisar ele contra as pequenas ações também, teste e análise. Talvez igual o Thiago falou, o problema está num colaborador ou num processo, ou está no planejamento num todo, então precisa sempre ser analisado. Se o problema tiver em um colaborador, você tem que corrigir isso rápido, porque senão é perigoso até contaminar os demais colaboradores e aí prejudica a empresa por completo, né, Thiago? Com certeza. A gente sabe como é que funciona isso, principalmente é uma das suas especialidades, né, Vitor? A questão de trabalhista ali. Então a gente tem que ter ação rápida, não só com pessoas, como com processo e produto. Então você identificou o erro, cara, tem que corrigir. Né? Tem que ter uma ação sobre aquilo, porque se você for permitindo o negócio acontecer, então um problema que é pequenininho, ele vira uma bola de neve ali depois, seja com pessoa, seja com processo ou com produto. Então, ações rápidas são importantes, aquele senso de urgência ali para resolver. Né? Exato. Na verdade, eu ia falar isso, né? Essa análise tem que ser rápida, né? E a gente falou assim sobre colaborador, aí que entra o conhecimento, né? Às vezes o problema está no colaborador, aí é onde você tem que analisar rápido também se o problema é o colaborador, o problema é o processo ou os recursos que você tá também direcionando para ele. Às vezes o erro está no colaborador, mas o problema está em você, né? E a gente nem sabe. Então, assim, pode ser vários fatores que aí é onde tem que ter a tomada de decisão, mas aí entra o ponto que vocês falaram e eu concordo 100%. O timing é tudo, né? Não adianta você testar e analisar, mas beleza, vou testar por 1 ano, analisar por mais 1 ano e aí eu vou decidir mudar a rota. Não adianta. Não né? dá. Então tem que ser muito, muito rápido esse time. Então, perfeitamente, eu quero entrar aqui em um outro ponto para a gente bater um papo. Para encerrar essa rodada inicial aqui, já a gente vai para uns pontos mais interessantes também. Que é o seguinte, né? A gente falou muito de empreendedorismo, afinal a gente está aqui com empreendedores, né? Grandes parceiros nossos. Mas assim, falando um pouco aqui pro lado de marketing, né? Que empreendedor, um dos pontos principais é marketing, né? Para um negócio funcionar e crescer. Eu quero que vocês falem com as suas palavras. Sei que, diferente da gente, o foco de vocês não é o marketing em si, mas vocês entendem a importância. Então essa é a pergunta para vocês. Qual que é a importância do marketing? Lembrando que marketing é tudo que está no seu negócio, né? Marketing não é só propaganda, né? Propaganda é um pilar dentro do marketing, né? O marketing vai muito além da propaganda, né? A maneira que você fala é marketing, a maneira que o seu atendente fala é marketing, né? Como o seu produto se apresenta. A gente está falando só de captar lead ou só de fazer post em rede social. Nós estamos falando de marketing que funciona e para vocês qual que é a importância disso. Tá, começa aí, Thiago. Vamos trocar a bola aí. Fala aí, Thiagão. Cara, não é porque vocês estão no segmento de marketing, não. Mas o que eu posso dizer é façam marketing. Porque dos pontos de virada da minha vida foi justamente mostrar com inteligência, né? Mostrar de qualquer forma, que é isso que o Igor tá falando. Então não é só fazer um postzinho ali no Instagram, né? Não é apenas fazer uma arte, não. É ter estratégia. Então tudo que a gente faz, a gente tem que ter estratégia. E a minha vida, ela começou a romper de forma mais rápida. Por quê? Porque as pessoas estavam sabendo o que de fato eu fazia, o que de fato as minhas empresas fazem, né? Então, o marketing foi fundamental para mim em relação a isso.
Lógico que, como nós dissemos, um marketing inteligente, Sim. né? Então, existem várias formas, né, de fazer marketing. E a mais importante que eu gostaria de ressaltar é façam marketing. Obviamente, entendam o que está sendo mostrado, né? E aí vem um papel muito importante, né, da empresa que está prestando aquele serviço de marketing para você, de também entender o seu produto, de também entender, né, qual que é o seu objetivo, e aí você tem que passar aquilo com muita exatidão para que o trabalho seja muito bem feito. Né? A questão da comunicação também é muito importante. E aquela história, né? O marketing, ele é a alma do negócio ali, de fato é, porque não adianta nada você ser um excelente profissional, uma empresa assim muito boa no que você faz, mas se as pessoas não sabem o que você faz. É a mesma coisa que eu costumo dizer, né? Eu trabalho com vendas de imóveis, né? Então eu falo para as minhas consultoras que há uma diferença de você ser vendedor e consultor, né? Então às vezes você é um excelente consultor, você entende qual que é a deixa, né, a dor ali do seu cliente, você entende exatamente o que ele está procurando, você faz aquela sondagem no intuito de ajudar a pessoa, né, a criar uma solução para ela. O consultor é isso. O vendedor é aquele, né, aquele cara que está atrás do balcão ali, você chega ali, me dá aquele remédio ali, e a pessoa vai lá e te dá um remédio. Mas aí ele pode ser consultor, tá, mas esse remédio é para você? O que você está sentindo? Né? Quando é que começou aquela dor, aquele sintoma? Então, quando você entende o negócio, aí sim, né, você tem a possibilidade de se tornar um consultor. E eu costumo falar com as minhas funcionárias, né, meus funcionários, que são consultores. Eu falo para eles, não somos vendedores. Nós não vamos lá só tirar um pedido, não. Né? A gente vai entender o que a pessoa precisa, quais são as necessidades dela, para aí sim oferecer uma solução. O dinheiro ele é só uma consequência. Né? Então, muitas vezes a gente trabalha com comissões altas no mercado imobiliário e a gente tende, né, a erroneamente oferecer aquilo que vai ser melhor para a gente. Aqui eu vou ganhar uma comissão fantástica, então eu vou empurrar isso aqui para o meu cliente. Está errado. Né? Às vezes não é aquilo que ele precisa. Às vezes ele precisa daquela mercadoria, daquele produto que sua margem é pequenininha. Mas você vai ganhar um cliente ali que está satisfeito, você resolveu o problema dele. E aí começa também aquela questão do marketing boca a boca. Né? A pessoa começa a te elogiar ali pelo seu trabalho. E eu falo para as meninas, não adianta nada você ser excelente consultor, mas se a sua prateleira ali, ela está vazia. A pessoa vai chegar lá para comprar, o que ela vai comprar? Não adianta você ter o dom ali da venda, da persuasão, da comunicação, se você não tem uma prateleira ali com variedade de produtos, se você não mostra, não expõe, né, o que é o seu trabalho. Então, o marketing eu entendo que ele serve justamente para isso, para deixar muito claro e evidente com o que você trabalha, quais são os seus diferenciais, como é que você vai conseguir resolver a vida ali do seu cliente, né? E se você não tiver um marketing, você muitas vezes não vai ter essa assertividade. Então, para mim, né, eu acredito que para todos nós aqui, o marketing ele é fundamental. Né? Ele é uma peça ali, uma ferramenta estratégica, né, do negócio, que ela tem que ser executada de maneira realmente muito bem feita, que com certeza ela vai dar resultado. Bacana, bacana. E Vitor, até antes de passar a bola para você, eu sempre gosto de falar, né? Porque a gente, como consultor de marketing, não como só uma agência de marketing, sabendo a importância disso, né? Do marketing para a pessoa, a gente não está querendo, em momento algum, nem nesse podcast, nem em momento nenhum que a gente fala da importância disso, querendo vender nosso serviço. Porque eu vejo assim, que tem 3 níveis para você implementar um marketing no seu negócio. Tem o primeiro nível, que é você mesmo fazer. Cara, se você não tem estrutura ainda para contratar alguém para te ajudar e não está nesse momento, cara, você tem que fazer, você não vai deixar de fazer. Então estuda, aprende, faz, começa. É o que o Thiago falou. Tem que fazer, né? Começa por algum ponto, vai crescendo porque o marketing vai te trazer crescimento, aí você sobe para um próximo nível, né? Às vezes um próximo nível é ainda não contratar uma agência, às vezes é contratar uma pessoa que vai te auxiliar naquilo, mais focada, né? Porque quem está começando, muitas vezes, um empreendimento, ela é o financeiro, o operacional, é tudo, né? A venda é o marketing. Então, chegou no momento que eu posso pôr uma pessoa aqui, ela não é uma agência, não é uma estrutura completa, não é uma equipe, mas ela consegue me ajudar, focar mais nisso. Até você chegar num ponto de, sim, contratar uma agência mais estruturada, que tem um conhecimento, poder de execução maior, e potencializar isso, né? Então, nunca é pensando em vender, mas é pensando em você entender, de fato. Ó, pessoal, chegou um café aqui que o pessoal queria esconder, mas eu não vou esconder, não. Chegou, eu já vou, inclusive, me servir aqui também. O pessoal queria cortar a câmera ali, não vamos mostrar, mas café é vida, né? Que empreendedor não Gosta de um gosta de um cafezinho.
né? Talvez o sucesso tá aí, vocês não sabem, né? Não estão tomando cafezinho para dar aquela energia. Passei pra você. A parte da energia da ação ali que a gente estava falando. Ah, você tá com água aí? Tem água aqui. Pode Tá ajudar aqui com o cafezinho. Daqui a Deixa pouco aí eu no ponho. canto aí. Deixa no cantinho ali para nós. Então, bacana. Show. Fala aí, Vitor. Fala aí para você, Vitor Cardoso, para Vamos você lá. qual a importância do marketing. O Vitor, antes de passar aqui a bola, o Vitor é um advogado, né? Primeiramente advogado, é um empresário, mas é o advogado mais antenado em marketing que eu já tive contato, né? E ele só não Fico tá feliz. com a gente ainda na equipe porque ele fala Não tem que tempo, é né? advogado aí, mas o Vitor é um marqueteiro de mão cheia aqui. Fala aí. Exatamente, eu sempre estudei muito. Sempre quando eu pude, eu estudei várias coisas ligadas ao marketing em si. E para mim é essencial, eu acho muito importante. Como o Thiago bem pontuou, você precisa ter uma prateleira lá. Se você quer divulgar seu serviço, mas se você não tiver aí, por exemplo, um site que tenha realmente qualidade, ou demonstre todo o seu trabalho, ou um Instagram que demonstre tudo que você faz, ou a sua própria empresa, se a pessoa chegar lá, ela não é bem tratada, não é bem acolhida naquele espaço, você não está cuidando da sua imagem profissional. Não adianta você ter um excelente produto, não adianta você ser um bom comunicador se você não cuidar como um todo. E o marketing está dentro disso também, desses princípios. Então, a forma como você se posiciona digitalmente e também pessoalmente no boca a boca lá, pessoalmente com todas as pessoas que você tem contato, isso é muito importante. Então, o seu marketing pessoal acoplado com o marketing profissional, não só da equipe, mas o seu branding pessoal e profissional é muito importante para o seu crescimento em todos os níveis que você almeja. Então, para mim, é algo que eu tenho no meu dia a dia, é algo que eu cuido realmente, é algo que eu não me vejo sem hoje, nem nos próximos projetos. Todos os projetos em si que eu vou esboçar, com certeza tem um planejamento de marketing incluso, porque é algo fundamental e primordial para o nosso crescimento. Então, quem não faz isso hoje já está aí muitos passos para trás, né? E a cada dia que passa surgem novas e novas estratégias. Então, se você não estiver antenado a estratégias e criações novas, você acaba também ficando para trás, porque esse é um diferencial de muitas empresas e muitos parceiros que a gente conhece. Quanto mais você cria novas ideias, as pessoas que estão de fora, e até profissionais também da área, vão falar, poxa, aquela ideia lá é diferenciada, é algo que eu nunca vi. Então, você acaba se tornando foco aí por ter criações aí inovadoras, né, Thiago? Com certeza. Você me fez lembrar do negócio aqui, Vitor, que às vezes é até um pouco injusto. Tem empresas que são ali medianas, às vezes até abaixo ali da mediocridade, vamos dizer que não é ruim você ser mediano, não é, né? Mas você pode ser bem melhor. Mas tem uns marketings assim, que a gente vê que são tão bem feitos, né? Que tem todos aqueles gatilhos ali que são necessários, todas aquelas técnicas, e aquilo é tão bem feito que às vezes aquilo impulsiona a empresa ali a chegar em níveis inacreditáveis, porque o marketing é tão bom, né? Então, assim, as estratégias que foram utilizadas ali é tão espetacular, né? Que às vezes a empresa tem até problema ali para dar conta do recado, né? Para dar conta ali da demanda que aquele marketing ali está despertando na pessoa. Exatamente. Né? Então, até isso a gente tem que ter cuidado, né? Exatamente. Porque a gente tem que estar preparado ali. E às vezes a gente vê empresas realmente grandes, igual o Vitor disse, que às vezes não está acompanhando essa tendência, né? Então, hoje basicamente obrigatório você ter um marketing dentro do seu negócio, né? Praticamente obrigatório. Então, tem empresas que às vezes são grandes, né? Empresas que têm ali potencial, estrutura, e muitas vezes ela não está investindo realmente no marketing. Ela vai perder no mercado, porque aí chega uma outra empresa mais inovadora, né? Que trabalha essa questão do marketing, do negócio em si, e às vezes ela vai ganhando mercado. E aí você vai ficando para trás, você não vai nem percebendo, você vai vendo que o seu resultado às vezes vai baixando ali. Quantos casos a gente tem na história aí, né? De pessoas, de empresas, né? De empreendedores que não acompanharam ali, né? A evolução, não acompanharam a tecnologia, né? E aí você vai ficando para trás, cara. Então, o marketing é isso. E o marketing hoje está cada vez mais ousado, né? O marketing realmente é uma ferramenta ali estratégica. Muitas vezes a pessoa não faz por não ter condição, né, Igor? Sim. Né, Vitor, também de fazer. Às vezes ela não tem aquela condição. Então, quando eu comecei no início, foi assim. Eu ia postar ali uma artezinha de um imóvel que estava à venda. Naquela época que a gente começou, que não tinha nem a mesa e nem a cadeiras, nem o notebook como vocês. Quanto mais, como é que nós vamos pagar, né? Uma agência de marketing? A gente não tinha essa condição. Então, às vezes, a gente vai lá, faz uma artezinha ali bem mais ou menos, né? E vai levando. Se vira, tem que fazer. Você vai se virar, você não pode ficar parado. Exatamente. Né? Mas se a gente já tem condição, às vezes, de desenvolver um novo projeto e já incluir, né? Essa questão do marketing ali, ela é fundamental, cara, sem dúvida.
Eu acho que o pessoal não entende com clareza a importância, né? Na verdade, o Thiago falou que hoje é obrigatório, porque o pessoal confunde um pouco a verdadeira definição de marketing, mas na verdade marketing é obrigatório sempre. Não vai para frente, né? O marketing em si, né? Até eu gosto muito de uma frase do Bill Gates, se eu não me engano. Eu ia falar ela agora. Você ia falar, né? Que eles perguntaram para ele assim, se você tivesse R$1 milhão hoje, né? O que você faria, né? Ele falou, eu investiria 200 mil para desenvolver um produto e 800 mil eu investiria em marketing. Porque não adianta você ter o melhor produto se você não tem a propagação daquilo, né? E a estratégia ideal. Então, assim, que dica que eu dou? Vamos falar aqui para a pessoa que está assistindo, empreendedor, fala, não tem condição de contratar agência, mas precisa ir para frente. Cara, se vira, entenda que marketing é importante. Então, você vai ter que ser o marketing da sua empresa. Agora, se você ficar focado só no operacional e não fizer... Hoje em dia, com tanto de coisa que tem no YouTube aí que a pessoa pode ir ali pesquisar e aprender por conta própria. Você aprende qualquer coisa, cara. Olhando hoje Google e YouTube ali, realmente. É perigoso, né? Perigoso. Mas aí, falando de tendência para encerrar essa rodada aqui, só dar um timezinho para fazer alguns lembretes. Falando de tendência para 2023, né? Que a gente está quase virando aí. Eu trouxe um ponto específico para a gente poder explanar aqui, que é o seguinte. Ao que eu observo, né? De tendência para 2023, até dei uma pesquisada, né? E realmente condiz com aquilo que eu estava observando. A experiência imersiva do cliente, que tem até muito a ver com isso que a gente está dizendo, de ser muito mais um consultor. Cara, independente, você vai vender um prego. Não é, o pessoal pensa, consultor é quem vende serviço, sabe? Você vai vender um copo. Sabe? Você ser um consultor para aquela pessoa entender os benefícios. Eu nunca esqueço, Thiago. Eu participei, a gente foi gravar um treinamento que o Thiago ia dar para a equipe de corretor dele, né? Equipe de vendas lá. Eu lembro treinamento disso. de vendas. E a gente foi acompanhar. E assim, cara, eu só assisti o treinamento. O trabalho aí que eu tô assistindo aqui, cara, eu aprendi demais naquele treinamento. Que bacana. E uma coisa que eu nunca esqueço, eu aprendi daquilo, depois fui pesquisar, aprofundar mesmo, a partir daquele treinamento. Que o cara falou uma sigla, né, que ele usou como Cava Bem. Tem gente que muda a ordem ali, né, usou como Cava Bem, que é características, vantagem e benefícios. O que a gente tá falando, cara, é benefícios. Né? Você mostrar ali, beleza, você quer falar de características, você fala, né, vai envolvendo para vantagem, mas benefício, cara, é você mostrar para onde você quer chegar aquela pessoa, né? O que vai mudar na vida dela, a transformação de fato, isso é benefício, né? Então, isso é você dar realmente a consulta, igual o Thiago falou, para a realidade daquela pessoa, né? Muitas vezes não é o seu produto. Inclusive, né, gosto de falar frases, eu vi uma muito interessante esses dias, não procure cliente para o seu produto, procure um produto para o seu cliente, né? É isso que vocês estão falando. Eu acho que faz total sentido. Então, assim, em tendências para 2023, entendendo a necessidade de trazer o cliente para essa imersão, né? Ele ter uma experiência realmente com a empresa e que vai ser um ano aí, com certeza, de vendas e marketing mais eficazes e alinhados, né? Inclusive, eu dei uma palestra lá no Conego recentemente, né? Inclusive, vou divulgar lá no YouTube essa palestra agora, essa semana. Falando isso, o pessoal não entende onde está errando em marketing, só que está todo mundo atrasado. O pessoal faz estratégia de marketing hoje em tendências de 2010, né? Eu vou falar aqui, eu gosto de martelar nisso aqui. Quem está fazendo post em rede social e só postando, você está em 2010. Isso dava resultado em 2010, quando o Instagram começou e você postava, tinha alcance e não tinha muito filtro. E não só sobre o alcance, mas tipo assim, não tinha nem muita estratégia. Mas como era tudo novo, funcionava. Então assim, o marketing e vendas de 2022 para 2023 é muito mais do que só rede social, muito mais do que só tráfego pago, porque é só pagar e vai acontecer. Então, assim, é muito mais estratégia, então vai ser um ano diferenciado, mas eu quero saber, assim, a visão de vocês dentro disso aí para 2023. Fala aí, Vitão. O que você acha? Agora em 2023, até já um conceito que já está chegando aí há algum tempo, tem o metaverso, né, que está muito em alta, né? Acredito que tem muitas pessoas aí que já começaram a investir no metaverso, em realidade virtual, em todos esses aspectos aí de novidades. Tem empresas, né, no metaverso já. Sim. Tem grandes empresas, sim, empresas mundiais aí, investindo milhões de dólares. Então, para quem busca aí estratégias fora do Instagram, fora de outros
perfis e formatos de comunicação. Metaverso é uma coisa que está bem alta aí, pode ser que desponte cada dia mais. E tem grandes empresas, como você bem falou, Vitor, tem grandes empresas já dentro do metaverso. Aqui em Goiás também tem grandes empresas que já estão movimentando esse tipo de portfólio aí para você poder apresentar seus serviços e poder estar lá dentro também, como mais uma forma de atender. Então eu diria que para alguma tendência aí para 2023, dentro do mercado, aí, eu acredito que o metaverso pode ser algo aí que muitas pessoas acabam tendo interesse em investir e em crescer dentro desse mercado. Muito bom, muito bom. Passa a bola aí pro Thiago. O que você acha, Thiagão? Eu vou ser um pouco conservador aí para 2023, até pelo momento político que a gente está enfrentando, né? Independente aí de qual que é a bandeira partidária aí que vocês defendem, a grande questão é que hoje a gente tem um país dividido, né? Extremamente dividido. E a gente já tem grandes perdas aí em questão de bolsa de valores, né? No valor do real, por exemplo. Então a gente entende, né? Os analistas, os especialistas entendem que será um ano difícil, né? Por conta disso, porque o país está dividido. Porém, é aquela coisa, de trás de todo grande desafio, né? De todo grande problema, há uma grande oportunidade por trás, né? O escritor Napoleão... Exatamente. Napoleão Hill fala muito sobre isso. Então, por trás de todo grande problema em que você passa, por toda a diversidade, tem uma semente de oportunidade de tamanho proporcional ou maior. E aí eu entendo o seguinte, que nós que quisermos crescer, continuar crescendo, realmente a gente vai ter que se diferenciar. Porque na maioria dos casos, os produtos são basicamente os mesmos que o mercado vende, exceto um ou outro ali que você tem uma exclusividade, mas normalmente os produtos são os mesmos, né? As variedades que tem ali, né? Praticamente está ao alcance de todo mundo. Né? O próprio público hoje ele consegue enxergar um monte de informações ali através de internet, de Google, de YouTube. E aonde é que a gente pode se diferenciar? Né? E aí é onde eu bato na tecla da questão, né, do marketing, da questão do seu trabalho em si na sua empresa, porque de fato vai ser um ano ali competitivo. Muitas pessoas vão sair do mercado, sem dúvidas, como é todo ano, na verdade, se você for ver, né? As coisas vão acontecendo, as atualizações vão acontecendo, aqueles que nos seguem ficam para trás, aqueles que não têm incentivo ali, muitas vezes, do governo, né? De perrengues que a gente vai passar ainda, ficam para trás também. Então, é aquela coisa, né? Os mais fortes sobrevivem, né? A teoria de Darwin lá, né? Se eu não estou enganado. Então, não são os mais fortes, né? São aqueles que melhor se adaptam. Então, eu vejo uma tendência muito grande de diferenciação do seu negócio, de diferenciação da apresentação do seu negócio. Então, tanto a questão do atendimento, da assertividade, do marketing, obviamente que ele entra nisso, a gente vai ter que focar nisso, né? Porque... como eu disse, eu acredito que assim, a gente vai enfrentar um ano de instabilidade, né? Instabilidade política, econômica, social. E a forma da gente se destacar é a gente realmente investir no nosso negócio, né? A gente procurar ter um atendimento diferente. Eu costumo dizer que quem já teve a oportunidade em São Paulo e ver como é que é o atendimento ali, é muito diferente. Porque a concorrência em São Paulo ela é muito grande. Então aqui, querendo ou não, às vezes em Anápolis, né, Goiânia, às vezes você não tem aquela concorrência tão grande, mas tem aquela concorrência. Mas em São Paulo ela é gigante. E aonde que eles se diferenciam? Um atendimento espetacular, uma consultoria de fato, né, de você fazer o seu cliente se sentir bem, né, e de você propagar aquele tipo de informação. Então o que eu acredito que vai acontecer para esse ano de 2023 é isso, a gente tem que se diferenciar. Né? E a gente tem que se atualizar, não dá para ficar para trás. Então, senão você é uma máxima ali, se você não está crescendo, você está morrendo. Sim, né? sim. Como empresa, se você não está crescendo, você está morrendo. Então, se você não se atualizar, se você não investir, né? Se você não procurar fazer diferente, você vai ficar para trás. E é o seguinte, Thiago, tem uma coisa acontecendo que está exatamente em cima do que você falou, que você até regionalizou aí, né? Você fez uma comparação com aqui, né? Para quem não sabe, a gente está aqui no estado de Goiás, aqui em Anápolis, e você fez uma comparação com São Paulo. Mas o que acontece? Como o mundo está cada vez mais digitalizado, essa concorrência que você falou que tem lá em São Paulo, às vezes está falando ali do varejo, do comércio, né? Muitas vezes a concorrência lado a lado, ela está vindo para o mundo. Independente de onde você está, o mundo está no digital, então a concorrência está lá. Então é exatamente essa visão, né, de você ter esse diferencial no atendimento, enfim, todas as estratégias, na verdade, atendimento, marketing, no operacional, entrega, tudo.
Se você não diferenciar, a concorrência está lá. Você hoje aqui no Goiás, você concorre com esse cara lá de São Paulo. Sim. Porque se você achar que não, você tá meio por fora, né? Porque o mundo é digital hoje. Ele já é digital, não é o futuro mais. Com certeza. Né? Não é o futuro mais. Queria pegar um intervalozinho aqui rapidinho só para falar de uma coisa muito interessante aí, né? Para os empreendedores que estão acompanhando a gente. Né? Eu sei que tem gente que está começando, tem gente que está entendendo aí seus novos projetos e tem gente que já está na caminhada, mas enfrentando os desafios aí que todo empreendedor enfrenta com toda certeza, tá? Porque se você não enfrenta desafio, você conta o segredo aí pra gente, né? Que a gente está querendo saber. E falar aqui da nossa consultoria gratuita, da C3 Digital. Né? Quem não conhece a C3 Digital, agência de marketing, né? Tem aqui o Vitor, que faz parte da nossa equipe. A agência de marketing atende aí para procurar os melhores resultados através de estratégia de conteúdo, estratégia de web, anúncios. E a gente está oferecendo uma consultoria gratuita para todo mundo que quiser, só visitar o nosso site. A gente vai deixar aqui nesse podcast o QR Code para você entrar, vai estar no link da descrição também. Você só se inscrever, vai ter uma consultoria gratuita que é 1 hora de conversa com algum especialista da nossa equipe para poder analisar a estratégia de marketing do seu negócio. Olha que oportunidade, você vai poder trocar uma ideia sem compromisso nenhum, só para a gente dar a dica mesmo, entender a estratégia que você faz hoje e falar o que você pode melhorar aqui naquela estratégia, você entender as tendências voltadas para o seu negócio. É uma consultoria individual que você vai fazer de forma online, né? Uma consultoria online com algum da nossa equipe. Então, vai aí no QR Code ou no link da descrição, se inscreve lá que a gente vai agendar um horário para conversar com você lá, beleza? Não perca essa oportunidade, que a gente não sabe até quando a gente vai deixar essa consultoria gratuita. O pessoal costuma procrastinar quando a coisa não é paga, né? Exato. Então, assim, é uma oportunidade que se você for pagar por isso, vai saber quanto isso vale, né? E com certeza vale muito aí para agregar no seu negócio. Pode ser disso que você está precisando para romper aí e começar a ter um pouco mais de resultado. Então não deixa passar essa oportunidade, se inscreva aí na consultoria gratuita. E aproveitando para falar também, né, que o Instagram aqui da galera que a gente falou lá no início, que não pegou do início, vai estar aí na descrição também, beleza? E então, acompanha aí o pessoal, com certeza seguir lá o Thiago, muita dica de valor, o Vitor também, todo mundo ativo aí, né? Acompanha os projetos, né? O Conego, eu quero fazer uma propaganda do Conego aí do Vitor Cardoso, que é muito interessante para você que quer aprender, né? E igual a gente tá falando aqui da consultoria, Vitor, tudo que tá no início, cara, perceba o valor daquilo, porque conforme que ele vai crescendo, vai ficando mais inacessível, né? Então, exatamente. Assim, é gratuito, é barato, daqui a pouco está crescendo e não vai ser tão acessível inviável, mais, então aproveite. Fica inviável. Fica inviável. Deixar gratuito. Exatamente. Fica inviável, né? A gente está falando da consultoria aqui, é 1 hora de um profissional voltado para o seu negócio. Né? Eu confesso que eu não tive essa oportunidade, viu? Há tempos atrás, de ter realmente, né, uma empresa, né, ou especialistas que me abriram a porta ali para escutar, né, o que eu estou passando e nos orientar em relação a isso com um especialista. Eu mesmo, né, lá no início, eu não tive essa oportunidade. Então, de fato, para você que está vendo aí, que está assistindo, aproveite, porque isso não se vê toda hora, não. Com certeza não. Vamos lá. Então, para a gente falar um último tema, que não é bem um tema, tá? Eu quero que vocês... Como é que é que aqui? Tem que olhar para aquela câmera ali, ó. Vamos olhar lá. Cada um de vocês, eu quero que vocês deixem aí um conselho para o empreendedor. Lembrando que quem está assistindo a gente é um empreendedor, ou que já tem um tempo de caminhada e está aí na sua luta para crescer, ou que está começando, ou que nem é ainda, mas está querendo tomar aquela coragem de começar a empreender. Então, deixa aí aquela dica valiosa para a gente falar aí para o pessoal. Começa aí, Thiagão, que eu já vi que o Thiago está no gatilho ali. Fala lá. Bom, com certeza, tudo que a gente falou aqui é extremamente importante. Que bacana, né, a gente poder estar compartilhando essas experiências. Então, para você que está começando seu negócio, ou para você que ainda não começou, ação. Ação é algo fundamental. Não adianta nada você ser talentoso, né? Você ter como fazer alguma coisa, você entender se você não tiver ação. Né? Tem aquela máxima, né, que o esforçado ele vence o talentoso, quando o talentoso não é esforçado. Então a questão do esforço, né, da ação é fundamental. Então na hora que você está ali no meio do processo, às vezes você nem está preparado para começar. Né? Comigo foi assim. Né? Se você for esperar o tempo perfeito para você começar, cara, você não vai começar nunca. Então, muitas vezes você vai começar ali um pouco despreparado e você vai se ajeitando ali com o tempo. Então, assim, ação
né? Muita fé para fazer os negócios, muita fé para imaginar aquilo. Quando você tem uma fé ardente, quando você tem aquela sensação, eu vou conseguir, cara, ninguém pode te parar. Só você mesmo pode se parar. Então, se você tiver essa fé ardente, né? Procurar se relacionar com pessoas ali que vão agregar e que você também vai agregar na vida das pessoas, né? Tem tudo para dar certo. Então, vai dar medo? Vai dar medo, mas vai com medo mesmo. Né? Vai ter perrengues, desafios? Com certeza, você vai cair, você vai levar vários nãos, como todos nós aqui já levamos, mas você vai se levantar e você vai estar um pouco mais experiente, né? Depois que você ultrapassar aquele não. E nada acontece assim, ó. Nada acontece dessa forma. Então, ó, como o Igor falou, já tem quase 10 anos que o negócio começou, né? O projeto de vocês. E muitas vezes as pessoas não veem isso. Então, na hora que o negócio começa a romper ali, né? Começa a aparecer, começa a dar certo, as pessoas têm aquela falsa ilusão que, foi rápido. Eles têm sorte. Tem alguém por trás aí ajudando. Não, isso daí é tudo mentira. Tá? É muito esforço, realmente a gente quebra a cara muitas vezes, e se você ficar pensando que as coisas caem do céu, se você ficar pensando que as coisas são fáceis, que você não tem nada que você possa fazer, se você não tiver melhoria contínua, tá bom o que eu faço hoje, mas você pode melhorar. Se você não tiver essas máximas na sua vida, de fato não vai dar certo. Mas tudo isso, a maioria das coisas que a gente está falando aqui são coisas gratuitas, né? Questão de esforço, de vontade, de relacionamento, né? De conhecimento. Hoje a gente tem acesso a tudo, então vai para frente, né? Não desista. Na hora que cair, né? Tem aquele controle emocional ali que você vai cair mesmo, né? Mas tem como, né? Eu comecei, e acredito que nós aqui temos uma história parecida. Eu comecei do zero, sem preparo, sem expertise para alguma coisa, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem uma boa expertise, a gente tem boas experiências que vai fazendo a gente, né, entender mais, melhorar mais e cada dia mais estar mais preparado para novos desafios. Então, é isso aí. Vamos para cima. Não desista. Não vai ser fácil, já vamos falar, né? Falar a verdade, não vai ser fácil, mas vai ser gratificante. Quando você faz com amor, igual o Vitor falou, quando você faz com amor, o trabalho deixa de ser aquela coisa pesada, ele é uma diversão, que vai ter problema, que vai ter desafio, mas quando você faz com amor, você sabe o que você está fazendo, você gosta daquilo, você faz com prazer. Então, faça o que goste também, né? Procure fazer algo ali que você realmente goste, porque aí sua vida não vai ser um trabalho, ela vai ser ali uma diversão, né? Lógico, com metas, com desafios, com compromisso, mas não vai ter aquele peso do trabalho. Então, faça o que você ama. Isso aí, muito importante. Já puxando o gancho aqui, planejar, dedicação, comprometimento, equipe bem alinhada, bem treinada, são conceitos que todo empreendedor precisa ter. Então, e não adianta você planejar sem executar. Você tem que planejar, executar, vai errar, vai ter barreiras, vai ter dificuldades e vai passando por cima das dificuldades e vai alcançando seus objetivos. Se você ficar com medo de errar, esse já é o principal erro seu. Então você não pode ter medo de arriscar. Se você já tiver medo de arriscar, você já está dando um passo para trás, com certeza. Então, o planejamento, em conjunto com a execução bem feita e com a equipe que você tenha bem alinhada com você, porque não adianta também você querer ir sozinho, né? Se você tiver uma equipe, pessoas com o mesmo propósito, você vai conseguir chegar mais longe. E eu falo também sempre que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas de nós, né? Todos aqui têm o mesmo conceito. Então a gente precisa ter pessoas com o mesmo propósito para a gente poder chegar onde a gente quer. Não adianta a gente ter pessoas que não têm a mesma visão ou pessoas que te puxam para baixo e assim você vai cada vez mais ser direcionado para o caminho que você não almeja. Então você, empreendedor, se você está querendo alcançar cada dia mais o sucesso, você precisa estar com pessoas realmente comprometidas com o seu objetivo. E pessoas realmente que vão te colocar para cima, que vão fazer subir a sua média diária de como você está aí no seu dia a dia. Então eu penso muito nisso e levo muito isso comigo também. É muito importante. Eu também tenho uma frase que eu sempre falo, que você deve escolher sabiamente as pessoas com quem você anda, os livros que você lê e a maneira como você investe o seu tempo. Então, se você souber investir o seu tempo com as pessoas corretas e com o conhecimento correto, voltado para o que você realmente quer, para o seu objetivo final, você vai conseguir alcançar isso. Então, tendo resiliência, planejando, se executando, errando, indo lá, corrigindo e persistindo, você com certeza vai conseguir alcançar os objetivos que você se propõe. Show, muito bom. Falando tudo, né? Não tem nem muito o que complementar aqui, né? Mas assim, ó, eu vou falar, eu vou sintetizar
em uma frase, tá? Aí é o lobo das frases, rapaz. Que eu acho muito. Eu vi eu pesquisei frases no Google antes de vir aqui. Vou sintetizar em uma frase que é o seguinte: ó, não espere o momento certo, porque ele não existe, tá? Se você não sabe, ele não existe. E se ele existir, ele tem um nome que chama hoje, agora, tá? O dia de amanhã não nos pertence, pertence o hoje, independente de qual passo for, né? Às vezes você não vai percorrer a escada hoje, mas o degrau você percorre. Se você deixar para percorrer esse degrau amanhã, alguém vai percorrer por você, ou você vai perder o time aí. Então, hoje, tá? Não espere o momento certo, o momento que você acha ideal, que a gente é perfeccionista, né, cara? Esse momento nunca chega. Exato. E ele nunca vai chegar, tá? Vitor, eles falaram tudo, cara. Eu não sei se tem mais. Cara, eu assino embaixo. Vai falar da Copa do Mundo agora? Eu achei que o Vitor queria falar da Copa do Mundo. Falta 5 dias aí, ó. Nós queremos ficar até agora sem falar da Copa do Mundo, hein? Não, cara. Isso. Ô Igor, deixa eu aproveitar aqui para falar algo que eu vi esses dias, que eu li num livro, e o que é muito importante. Muitas vezes a gente vai fazer uma viagem de carro à noite. Então a gente vai sair, vamos supor, daqui do Goiás lá pro Nordeste, né? Vamos lá pra praia. Estamos saindo aqui à noite, né? Não vamos de avião, vamos de carro. O seu farol, ele vai fazer você enxergar ali, sei lá, os próximos 10 metros ali para frente. Mas você está indo com a certeza de que você vai chegar ali no seu objetivo final, né? Então, a nossa vida é assim. A gente tem que enxergar o nosso objetivo final, né? Que muitas vezes a gente vai estar enxergando só aqueles primeiros 10 metros ali na frente, aqueles primeiros 10 dias, né? E quando você tem aquela certeza, quando você tem aquela fé inabalável que aquilo existe, né? Nessa ideia da viagem, por exemplo, você sabe que aquela cidade, aquele estado que você está indo, ele existe, tem como chegar até lá, é isso que a gente está tentando mostrar aqui, né? Que tudo o que a gente conquistou e o que a gente ainda vai conquistar está aqui no mundo, né? Tá aqui, é possível. Você tem que ir lá e pegar, você tem que ir lá e chegar até lá. Só que é lógico que vai ter ali várias curvas, né? Vai ter várias barreiras, imprevistos, mas se você tiver essa certeza, né, que aquilo existe, né, que você tem totais condições de chegar até lá, seja com a ajuda de um mapa, de um GPS, de amigos ali para estar realmente fazendo aquela trajetória com você, se você tiver certeza daquilo, é aquela coisa, né? Quando a gente tem aquilo muito, muito forte no nosso pensamento, uma pessoa que está decidida a fazer algo, ninguém para ela. Então isso é extremamente importante. Com certeza. Muito bom, fantástico, gostei demais, nunca tinha ouvido. Inclusive vai ser o título do podcast, né? Empreender é andar de carro na estrada à noite. Faz sentido. É um bom título. Vai ser um corte, com certeza vai ser um corte. Avisando aí para você que esse podcast é o primeiro, com muito prazer, uma honra receber esses convidados aqui, né? Que são parceiros, amigos e inspiração pra gente no mundo aí dos negócios, tá? Esse podcast vai ser mensal, então já se inscreva aí e acompanhe sempre, que com certeza vai agregar muito valor aí para você, tá? Novamente falando que aí na descrição vai ter o link aí para acompanhar o Thiago, acompanhar o Vitor, segue aí também a C3 Digital, beleza? E valeu demais. Valeu, foi muito bom. Valeu, foi ótimo. Prazerzaço, obrigado. Prazer aí, com presente vocês. Muito enriquecedor para todo mundo aqui, eu acho, né? Foi Com muito certeza. papo. Show de bola. Obrigado. Se desse pra gente fazer isso aqui todo dia, né? Nem que fosse por trás das câmeras aqui também ia ser bom, viu? Vamos voltar Seu aqui mais mastermind. network. Da Mastermind. Maravilha, agradeço demais. Fechou. Eu não sei como finaliza, como que é o final. Como que é o final. Acabou, tá encerrado. Tá encerrado até agora.